dia, seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo com seus amigos ou deixasse pelo menos um comentário e uma curtida para que o vídeo pudesse ser entregue para outras pessoas. O canal é muito pequeno, mas acredito no crescimento dele e acredito que com sua ajuda isso será possível. Vamos cantar o trecho de um hino que está causando polêmica na internet nos últimos dias, porque um cantor, entre aspas, gospel, resolveu dizer que este hino é racista. Um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando, branco como a neve. Independente da religião que você tenha, ou independente se acredita ou não em Deus. Quando sua mãe lhe obrigava a ir para a igreja quando você era pequeno, ou quando você passava na porta de alguma igreja e o irmão estava lá, com a harpa cristã aberta, cantando esse hino. Mas para refrescar a sua mente, eu vou cantar um trecho aqui, para você ver a familiaridade que você já tem com esse hino mesmo sem perceber. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Eu sempre ouvi esse hino e nunca vi nada demais. Eu não vejo nenhum termo ofensivo nesse hino. Todo tempo que eu vejo falando sobre estar alvo como a neve se refere a vestimentas. Mas um cantor gospel resolveu ir além e polemizou em cima de um hino que aparentemente não passa nenhuma ideia preconceituosa. E esse cantor é Kleber Lucas. Mas eu não sei quem é Kleber Lucas, na verdade eu tive que ir pesquisar a respeito dele. Vamos entender então quem é esse cantor gospel chamado Kleber Lucas. O pastor e cantor gospel Kleber Lucas foi duramente criticado por cristão após denunciar racismo no hino religioso Alvo Mais que a Neve. Em entrevista ao Caetano Veloso, concedido na última semana, explicou que a letra contém ideias de embranquecimento. No entanto, internautas atacaram ele por conta dessa visão. Kleber, que regravou a música Deus Cuida de Mim com Caetano, é adepto da teologia preta, que busca pensar o sagrado de forma não eurocêntrica. As informações aqui contidas são de O Globo. Então vamos ver um pouco sobre o posicionamento de Kleber Lucas. Ele fala: tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima, começou a dizer, alertando logo em seguida que a letra contém racismo. Enfim, eu não vi em nenhum momento o hino falando que se você aceitar Jesus, você vai ficar branco. Eu ouvi o hino citando que se você aceitar Jesus, as suas roupas serão lavadas e serão esbranquiçadas. Em nenhum momento o hino fala sobre o tom da pele. Mas vamos continuar. Após fazer a crítica, Kleber tem sido atacado nas redes sociais. A vereadora bolsonarista Sonayara Mendes culpou a militância. É isso que acontece quando a ideologia e a militância se sobrepõem ao evangelho. Kleber Lucas: por acaso Jesus também errou quando falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida? Eu vou deixar o versículo que esse tema é citado na Bíblia. Já o pastor Cristiano Gaspar disse, falar que o hino é usado como instrumento de perpetuação do racismo é ignorância ou maldade mesmo. Um internauta debochou do posicionamento de Kleber. Vamos dar uma Bíblia de presente de Natal para o Kleber, gente. Ele rasgou a dele. Porém, o pastor tem recebido apoio de seguidores como a atriz e diretora Bel Kuttner, o pianista Jonathan Fer e o artista Rafa Lucas. Muito interessante, não? Vamos se aprofundar um pouco mais para saber se esse hino de fato é ou não é racista. Mas para isso temos que ver a sua criação. Afinal de contas, não podemos trabalhar apenas com o que o Kleber Lucas falou. Temos que ver o que o próprio autor do hino pensou a respeito dele quando o fez. Há mais de 140 anos, o hino Alvo Mais que a Neve vem sendo entoado por igrejas ao redor do mundo. Esta semana, porém, uma polêmica surgiu em torno da canção
sobre uma suposta mensagem racista que a letra carrega. A música, no entanto, foi composta por um autor de Iowa, estado que desempenhou um papel significativo durante a Guerra Civil Americana, marcada pela disputa pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. Alvo Mais que a Neve, em seu título original, Blessed Be the Fortune, foi escrita por Eder Lata em 1881, com base no texto de Isaías 1:18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Olha só, o hino não foi tirado de um conceito racista, mas de uma passagem bíblica para mostrar que Deus pode limpar totalmente uma pessoa dos seus pecados. Então, só por essa criação do hino e por o seu criador ser um homem que viveu no estado que trabalhou contra o fim da escravidão, a gente pode tirar o conceito de fato e verídico que esse hino não tem intenção alguma de ser racista. Talvez Kleber Lucas falou isso por não entender a história do hino. Muita gente ouve algo e reproduz, mas não se aprofunda para saber de fato o que aquela mensagem quer passar. Eu acredito que se ele se aprofundasse um pouco mais na criação do hino, ele pensaria diferente. Mas se ele se aprofundasse, mesmo assim pensasse dessa maneira, então o pensamento seria dele. Não quer dizer que todo mundo pensa igual ele. É por isso que somos humanos, porque temos pensamentos diferentes. Mas agora eu vou mostrar para vocês a minha opinião com relação a isso tudo. Então agora eu vou expressar a minha opinião. Eu acredito que é muito importante lutar contra o racismo. Mas eu acredito que é importante lutar contra o racismo mesmo, contra as desigualdades, contra os salários abaixos, as humilhações e as desigualdades sociais. Fazer ações sociais para ajudar pessoas pobres também é uma das maneiras de lutar contra o racismo. Afinal de contas, o racismo não ocorre apenas contra um povo, mas contra toda uma nação. O racismo, ele não só ocorre por causa da cor, mas também pela posição social ou pelo seu comportamento, o seu jeito de andar, etc, etc, etc. Mas eu acho que focar em um hino que foi criado com outra intenção, apenas de demonstrar uma passagem do livro de Isaías, é um desperdício de militância. É a mesma coisa que ver pessoas armadas indo para guerras e batalhar contra alguém que está usando uma caneta dentro da bolsa. Se formos levar em consideração tudo o que é dito hoje como algo preconceituoso, então daqui a um dia a própria Bíblia será cancelada. É isso mesmo, meus amigos, estamos numa era de cancelamento e a própria Bíblia pode ser cancelada pela própria galera lacradora que se denomina cristã. Afinal de contas, o tempo em que a Bíblia foi escrita eram outros tempos, as tradições e culturas também eram diferentes. O mundo está em constante mudança e as pessoas estão desenterrando coisas do passado para fazer julgamento nos dias de hoje, em vez de mudar o mundo no futuro e parar de ficar observando tanto o que já passou. Esta é a minha opinião, claro, apenas a minha opinião. De maneira alguma eu quero que essa seja a sua opinião também. E com isso eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.